A história que vou contar não é minha. É da minha mãe e do meu pai. E aconteceu muito antes de eu ter idade para entender o mundo. Eu nasci em 1978, então tudo isso se passou ali por 1979, talvez 1980, quando eu era apenas um bebê. Naquela época morávamos num conjunto habitacional recém-construído, onde as casas eram pequenas e muitas ainda cheiravam a cimento fresco. Meu pai, pedreiro de ofício, aproveitava cada fim de semana para fazer alguma melhoria na nossa casa. Era comum ver montes de areia, pedra e tijolos nas frentes das casas, esperando a próxima obra. Numa dessas noites, um barulho estranho acordou minha mãe. Eram uivos, altos e assustadores, que cortavam o silêncio da madrugada. Meu pai, exausto de uma semana inteira de trabalho pesado, dormia profundamente e não ouviu nada. Mas meu irmão, ainda pequeno, despertou assustado ao lado dela. Pela descrição dos combogós, aquelas aberturas vazadas na parede, muito comuns nas construções da época, eles espiaram para fora. O que viram naquela noite marcou a vida dos dois para sempre. Em cima do monte de areia em frente à nossa casa, minha mãe jura que viu uma mulher se transformando. O corpo se contorcendo, a forma humana se desfazendo em algo que ela não sabia descrever. O pavor tomou conta dela. Meu irmão, ao seu lado, entrou em choque, paralisado pelo medo. Eles ficaram ali, em silêncio, apenas observando a cena inacreditável. O detalhe mais arrepiante, segundo minha mãe, é que ela reconheceu a mulher. Era uma vizinha que morava um pouco mais abaixo na rua e que havia se mudado há poucos meses. E o mais impressionante, ela ainda mora lá. Nós a conhecemos, sou amiga da filha dela. Nossas filhas, inclusive, cresceram juntas, estudando na mesma turma desde o início da vida escolar. Ela é costureira, uma pessoa tranquila que já fez vários trabalhos para mim e nunca deu um pio sobre nada disso. Minha mãe conta que em certas épocas do ano, os boatos corriam. Falavam de uma maldição, de uma transformação que ela não podia controlar. Se isso ainda acontece hoje, eu não sei. Os relatos desapareceram com o tempo. Mas minha mãe e meu irmão garantem que viram. E essa não é a única história do tipo na família. Meu pai também carrega uma lembrança parecida, de quando tinha 17 anos e morava no interior de São Pedro do Piauí. Ele e os amigos costumavam entrar na mata durante a madrugada para caçar e pescar. Numa dessas noites, um dos homens do grupo se afastou, dizendo que precisava fazer suas necessidades. Por algum motivo, uma desconfiança bateu no grupo. Meu pai e os outros decidiram subir numa árvore para observar o que acontecia. Cerca de 25 minutos depois, ouviram um barulho de mato sendo rasgado, como se algo muito pesado estivesse abrindo caminho na direção deles. Foi quando a criatura apareceu. Um bicho que meu pai descreve como horrível, seguindo exatamente o rastro que eles haviam deixado. Armados com garruchas, eles não hesitaram. Atiraram. 2 disparos acertaram a criatura que urrou e desapareceu na escuridão. Na manhã seguinte, a esposa do homem que havia se afastado apareceu na casa dos amigos, desesperada. Quando chegaram à casa dele, encontraram-no na cama, sangrando muito. Ele olhou para os amigos e disse com a voz fraca: "Rapaz, vocês atiraram em mim. Eu não ia fazer nada com vocês." Hoje, meu pai tem 75 anos. E cada vez que ele conta essa história, as palavras são exatamente as mesmas. Eu não estava lá para ver, mas a certeza na voz da minha mãe e do meu pai nunca mudou. E isso, para mim, é o que mais importa. Meu nome é Luciano. Nasci e cresci no interior do Ceará, na cidade de Eusébio, no bairro Santo Antônio. Hoje tenho 65 anos. Vivi muita coisa nessa vida, mas existe uma noite da minha juventude que permanece viva na minha memória como se tivesse acontecido ontem. Era 1977. Eu era apenas um rapaz cheio de energia, gostava de dançar, rir alto, aproveitar as festas simples que aconteciam nas redondezas. Naquele momento, tudo era diferente. As ruas eram quase vazias, poucas casas, muito chão batido, longos trechos de estrada cercados apenas por mato fechado. Iluminação pública quase não existia. A lua e as estrelas eram nossas companheiras na volta de casa. Nessas noites, eu e um amigo decidimos ir a uma festa que ficava um pouco distante de onde morávamos. Não tínhamos carro nem moto.
Fomos a pé mesmo, animados, conversando alto, rindo pelo caminho, sem imaginar o que nos aguardava na volta. A festa foi boa demais. Música alta, gente sorrindo, risadas misturadas ao som que ecoava pela madrugada. Ficamos mais tempo do que devíamos. Quando resolvemos ir embora, já era tarde demais. A estrada estava escura, silenciosa demais. Era aquele tipo de silêncio que não é natural, que parece esconder alguma coisa. Caminhávamos lado a lado quando ouvimos um barulho vindo do mato. Não era som de cachorro, nem de cavalo, nem de qualquer bicho comum. Era diferente, pesado, como passos arrastados misturados a um rosnado baixo e gutural. Paramos. O mundo pareceu prender a respiração junto com a gente. E então nós vimos. Da escuridão saiu uma criatura que até hoje tenho dificuldade de descrever. Era alta demais para ser um animal comum. O corpo lembrava o de um lobo, mas havia algo humano na postura, na forma como se erguia. As orelhas eram grandes e pontudas. Os olhos brilhavam na pouca luz da lua. Não era deste mundo. O medo nos atravessou como um choque. Começamos a correr sem pensar. Meu amigo ficou tão apavorado que, no desespero, ainda tentou subir nas minhas costas como se eu pudesse salvá-lo daquele terror. Corríamos pela estrada de terra, levantando poeira, enquanto atrás de nós vinham passos pesados. Ele vinha. Eu podia ouvir. O coração parecia que ia rasgar o peito. Foi então que passamos por um terreno onde havia uma pilha de tijolos, provavelmente deixados para alguma construção. Sem combinar nada, paramos ao mesmo tempo. Era lutar ou ser alcançado. Começamos a pegar os tijolos e arremessar contra a criatura com toda a força que tínhamos. Um tijolo, depois outro, depois mais um. Atirávamos desesperadamente. O barulho dos impactos ecoava na noite. Quanto mais jogávamos, mais ela parecia avançar, como se estivesse irritada. O medo só aumentava, mas a adrenalina falava mais alto. Não podíamos parar. Não sei dizer quantos tijolos foram, só sei que jogamos muitos, até que em determinado momento a criatura hesitou, recuou alguns passos, soltou um rosnado mais alto e então, de repente, virou-se e correu em direção à mata fechada. Desapareceu na escuridão como se nunca estivesse ali. Ficamos parados, ofegantes, tremendo, cobertos de poeira, tentando entender o que tinha acabado de acontecer. Depois disso, seguimos para casa quase sem falar. O silêncio entre nós era pesado. Quando contamos à família, ninguém duvidou. Naquela época, histórias sobre criaturas que muitos chamavam de lobisomem já eram conhecidas na região. Existiam outros relatos, outras histórias sussurradas nas noites do interior. E até hoje, mais de 40 anos depois, aquela noite nunca saiu da minha memória. Eu fecho os olhos e ainda vejo a estrada escura. Ainda ouço o barulho vindo do mato. Ainda sinto o medo apertando o peito. Foi uma noite de terror. Uma noite que marcou minha vida para sempre.